Olá, estranhos, tudo bom com vocês no dia de hoje? Eu tava morrendo de saudade de falar de Legacy com vocês e finalmente essa série voltou do hiatus, gente do céu. Eu não sei se eu que tava sentindo muita falta da série ou se esse episódio foi realmente muito bom, porque eu achei um dos melhores episódios da série, apesar dele ser um pouquinho mais parado. Eu gosto muito da dinâmica entre a Hope e o Alaric. Eu acho que quando os dois estão juntos e trabalhando juntos no episódio, sempre fica muito mais legal. E nesse episódio nós também tivemos um foco muito grande no Landon, que tá me conquistando a cada episódio. A gente conseguiu entender um pouquinho melhor a história dele e saber mais sobre o personagem e seu passado, mas ao mesmo tempo que foi um episódio que respondeu muitas perguntas, ela também deixou muitas perguntas. Então, cada dia que passa eu tô mais curiosa sobre esse negócio de Malivória e parece que quanto mais a gente descobre, menos a gente sabe. O episódio já começou com a Hope narrando, começou com o mistério dela falando que pra gente entender o episódio era melhor ela começar contando sobre o final e depois ela volta falando do começo de novo. Então a gente já ficou naquela ansiedade de saber por que a Hope tava narrando o episódio e o que aconteceu. E aí no final do episódio a gente acabou descobrindo que na verdade ela estava narrando porque ela era a única pessoa que lembrava de tudo que aconteceu no episódio. Não tivemos a participação de muitos personagens nesse episódio, não teve a Penélope, não teve o Rafael e não teve as nossas queridas gêmeas Saltzman, e eles deram uma grande justificativa pra isso, o que eu achei válido, apesar de querer que elas aparecessem, mas o Alaric falou que elas estavam na Europa com a Caroline, e é muito legal eles citarem a Caroline de vez em quando, porque como eu já disse pra vocês em vídeos anteriores, não faz sentido as gêmeas não estarem com a mãe, e a Caroline, como é uma mãe super mãe, ela jamais abandonaria as filhas, então foi legal eles deixarem elas em off e colocar uma justificativa de que elas estavam com a Caroline, porque aí a gente vê que ela não é uma mãe relaxada e que elas ainda têm um contato com a Caroline, mesmo que seja só na nossa imaginação. Então lá no comecinho do episódio, a Hope tá tentando roubar as chaves do carro do Alaric pra poder ir salvar o Landon e ver o que tá acontecendo com ele, só que obviamente o Alaric acaba pegando ela no pulo e ela fala o que? Não, sabe o que aconteceu, Alaric? Eu falei umas coisas muito pesadas pra você, entendeu? E aí eu queria me desculpar colocando óleo no seu carro. Eu acho muito legal que a Hope, ela está evoluindo muito em Legacy e você pode reparar que a dor dela está diminuindo. É claro que a dor continua lá, que ela continua sofrendo com tudo que aconteceu, mas você vê que ela tá mudando de acordo com essas piadinhas que ela vai lançando no decorrer da história, sabe? E nesse episódio, a Hope, mesmo sem querer, ela acabou sendo muito engraçada. Teve muitas cenas da Hope que eu dei bastante risada, mas calma que eu já vou falar de outra que, meu Deus do céu, eu tô rindo até agora. Então a Hope e o Alaric partem em viagem pra poder descobrir o que aconteceu com o Landon, e era muito legal todas as cenas da Hope com o Alaric. Ele até canta no carro, gente, olha só que coisa. Só que aí quando eles chegam numa casa lá e tal... Gente, esse episódio foi muito bom. Desculpa, meus... Enfim. Eles ficam discutindo como entrar nessa tal casa e a Hope escuta um barulho de alguém gritando e ela simplesmente faz uma magia lá e abre a porta com tudo, e quando ela entra na casa tem dois senhorzinhos assistindo um filme. Coitados, que ficam todos assustados com o que estava acontecendo ali. O Alaric fica todo sem graça, a Hope fica todo sem graça e a gente fica assim... Como assim? Quem são essas pessoas? O que tá acontecendo? Mas aí que descobrimos que a mãe do Landon, ela é muito mais esperta do que a gente imaginava, que ela sabe muito mais do que a gente imaginava. E eu confesso pra vocês que eu não esperava que ela fosse aparecer tão rápido assim, e também não imaginava que o Landon ia falar que era filho dela tão rápido assim. Eu achava que eles iam enrolar um pouquinho mais nisso, mas eles acabaram explicando basicamente toda a história da mãe do Landon só nesse episódio. Ele tá sempre indo lá na lanchonete onde ela trabalha, até que um dia ele resolve falar pra ela que ela deu aquele nome pra ele, não sei o que ela fala que Landon é um nome super bonito, e aí ele acaba indo pra casa dela.
Só que assim, ela tá muito desconfiada por tudo que ela já passou, então ela acaba amarrando o Lando e fica querendo descobrir de onde ele é. Ela não acredita que ele é filho dela. E aí ela meio que tentou despistar, porque ela descobre sobre a pulseira do Lando e deixa na casa desses senhores pra Hope não poder encontrar eles. E aí no momento que eles estão na casa, aparece um monstro que ela matou logo de cara, mostrando que ela é muito das loucas, que ela é uma assassina de monstro e que ela é muito esperta. Só que era um monstro que, gente, na hora que eu vi, eu fiquei tensa, sabe? Foi um monstro que eu fiquei, nossa, ele vai ser interessante nesse episódio e tal, até que ela foi e matou o monstro, aí eu fiquei tipo... tá bom, né? Até que a Sayla, né, a mãe do Lando, ela acaba sendo convencida de que ele realmente é o filho dela. E aí eles estão sendo perseguidos, então eles vão lá para um quarto de hotel e tudo mais. E o Alaric acaba chegando nesse quarto, o que também foi uma cena pra mim magnífica, porque o Lando e a mãe estavam tendo uma conversa sobre namoradas e ele fala sobre a Hope, fala que ela é muito loucona e tal, que ela é isso, que ela é aquilo. E aí nesse momento o Alaric chega e a Sayla coloca uma arma na cabeça do Alaric e, obviamente, a querida Hope toma, né, com a sua magia linda, maravilhosa, ela toma a arma dela e fala onde tá o Lando antes que eu exploda a sua cabeça. E todas as vezes que a Hope, ela tem uma atitude como essa, eu só consigo pensar uma coisa: esta menina é uma Mikaelson mesmo. Acontece que a mãe do Lando já passou por tanta coisa na vida dela que ela não gosta de seres sobrenaturais, ela não confia em seres sobrenaturais. E você vê uma rinchinha surgindo ali entre ela e a Hope desde o começo. A Hope começa a tirar onda com a cara dela toda hora, fala: você é uma mãe ausente, que não sei o que, enfrenta ela, né? Porque a Hope, na verdade, ela não tem medo de ninguém, ela não tem medo de nada, ela enfrenta todo mundo, é uma Mikaelson mesmo. Mas eles vão conversando e tal, e a mãe do Lando acaba mentindo pra ele, falando que não sabe quem é o pai dele, e cai fora, e fala que só teve ele por dentro, enfim. E eu confesso que eu fiquei com muita dó do Lando nesse momento, porque, poxa vida, imagina você esperar tanto tempo pra conhecer a sua mãe, quando você finalmente conhece a sua mãe, ela não te quer, sabe? Pelo menos é isso que ele pensava, isso que a gente pensava no comecinho. Na verdade, eu sempre fiquei assim, com o pé atrás com ela. Eu sempre achava que ou ela era vilã, ou ela tava escondendo alguma coisa, e a gente tinha razão. Porque quando eles acabam saindo pra fora, ela começa a desabafar com a Laurie, que você vê que é uma mulher que ela tem muitos problemas em falar com o Lando, porque ela não imaginava que ia ver ele novamente. Então aquilo foi muito inesperado pra ela. Então ela começa a contar pra Laurie sobre tudo que ela sabe de Malivor. Quer dizer, pelo tudo que ela quis falar sobre Malivor, porque certeza que ela não falou tudo. Então nós descobrimos que a organização onde a mãe do Lando trabalhava guarda o portal de Malivor. Então a gente fica, meu Deus, é muito fácil ir pra Malivor. Só que as informações estavam demais e ela acaba falando que ela também já foi pra Malivor. E você fica pensando, como que ela foi pra Malivor e depois ela voltou e não faz sentido. Então quando ela voltou de Malivor, ela estava grávida. Então ainda continua com todas essas perguntas sobre quem é o pai do Lando, o que aconteceu com ele, o que aconteceu com ela, é muita coisa pra saber, que eu espero que sejam coisas que sejam respondidas até o final dessa temporada, pelo amor de Deus, Julie Plec. Mas pelo menos a pergunta sobre quem era a mãe do Lando e qual a ligação dela com Malivor, a gente já sabe mais ou menos, já foi encaminhado aí essa história, que na verdade ela capturava os monstros pra essa organização que ela trabalhava e mandava lá pelo portal de Malivor. Só que aí o que aconteceu? Ela começou a notar que tava esquecendo algumas coisas, ela começou a ter alguns lapsos de memória, então ela começou a anotar tudo que acontecia. Ela começou a anotar sobre os monstros e tal, porque ela tava esquecendo, só que aí isso foi um grande problema, aí ela foi pra Malivor, não sei o que. Então a gente já sabe que, muito provável, o grande vilão dessa temporada não é o tal Malivor que a gente pensava. Na verdade, é essa tal organização que a Sayla trabalha. O que eu fiquei muito feliz, porque é uma treta, assim, que a gente não esperava. A gente não esperava ter uma organização por trás de Malivor, por trás de tudo isso. E eu tô bem
assim, ansiosa pra saber o que tá acontecendo e eu tô, juro pra vocês, gostando do caminho que Legacy está levando, né? Porque apesar de estar ligado ainda com as outras séries, em alguns momentos que eles citam alguns personagens, como a Bonnie, como a Caroline, não sei o que, você ainda nota que é uma série independente e que tá se encaminhando pra sua própria história, e eu tô gostando bastante disso. Inclusive no final mostrou este cara que foi um grande ponto de interrogação durante o episódio, que ele chuta um dos caras pra Malivor, e aí mostra ele meio assim, e eu tô desconfiada que este cara é o vilão da temporada, mas ele é o pai do Lando. Não sabemos se esse cara é um ser sobrenatural ou não, mas eu tenho duas teorias, que ou ele engravidou a Sayla e não quer falar sobre tal, e por isso fez ela se esquecer de tudo, não sei o que, porque ele não quer ser o pai do Lando, porque ele é ruim mesmo, enfim. Mas também pode acontecer dela ter engravidado de algum monstro e tal, ele ficou com ciúmes e por isso aconteceu tudo o que aconteceu, e por isso que ele odeia tanto ela quanto o Lando. Mas honestamente eu achei muito bonito da parte da mãe do Lando, porque ela se joga lá em Malivor pra simplesmente ser apagada da mente dele, o que também me leva a dois pensamentos, que ou ela fez isso pra esconder alguma coisa dele, ou ela fez isso simplesmente pra salvar a vida dele mesmo, porque ela queria ser apagada da cabeça dele e que ele não soubesse sobre ela, e foi o que realmente aconteceu, que foi o que a gente viu no final, que tudo que aconteceu foi apagado da mente tanto do Alaric quanto do Lando, exceto da Hope, o que é outra pergunta que ficou aí na temporada, de o porquê que a Hope é a única pessoa que lembra. E agora o problema não é mais uma faca, é um vaso que brilha, que eu gostei bastante daquele vaso, queria muito colocar na minha estante. Só que ainda também tem essa pergunta do porquê que o Lando sempre aparece com um objeto, né? Ele ficou desesperado falando, não, eu juro que eu não peguei o objeto, ele apareceu, meu Deus, eu não sei o que tá acontecendo. Então a gente ainda fica querendo saber o motivo dos objetos sempre ficarem com o Lando. E a outra teoria também é que a Hope pode lembrar de tudo isso devido àquela, não sei, aquela injeção, aquele negócio que a mãe do Lando atirou nela. Pode ser que tinha alguma coisa ali que ela queria que a Hope lembrasse do que aconteceu pra poder salvar, sei lá. Não sei ainda, mas aí vamos trabalhar essas teorias. Se vocês tiverem teorias, não esquece de me mandar. Mas vamos às partes engraçadas também, né? Porque foi um episódio que a Hope, assim, tava toda romântica, tava toda assim, ali o Lando. Eu juro pra vocês que eu nunca shippei tanto esse casal na minha vida, meu Deus do céu. O Lando tá conseguindo me conquistar e eu gostei muito dele com a Hope. Eu acho que tá começando a rolar aquela química, tá começando a rolar aquela coisa, entendeu? Que eu já tô com medo no dia que eles se separarem, porque a gente sabe que a Julie Plec não vai deixar eles juntos pra sempre, né? Não sei porque eu ainda tenho a impressão que o Lando vai ser o Stefan da Helena e o Rafael será o Damon da Helena. Não sei se é isso que vai acontecer, mas eu ainda tenho a impressão que vai acontecer isso, né? Já vou deixar aqui registrado no canal, porque se acontecer um dia, vocês podem me chamar de vidente. Mas aí a Hope tá num momento super bonitinho com o Lando e tal, e aí ele começa a falar sobre a ex dele, o único amor que ele teve, não sei o quê. E ela fala, então, né, o primeiro beijo que eu dei foi num vampiro de 90 anos que ajudou a matar minha mãe. Querida Hope, eu sei que você falou isso em tom de piada, mas ainda machuca, tá? E aí nesse momento também aparece um monstro lá na banheira, acaba explodindo o negócio e mostra os olhos deles assim. Apesar de ainda achar a caracterização desses monstros um pouquinho demais, entendeu? Pro meu consciente, eu achei esse monstro bem interessante, ele poderia ter sido mais trabalhado, eu acho que deu uma tensão, assim, eu acho que foi um timing bem legal, sabe? Colocar o monstro no momento que a Hope e o Lando estavam se pegando lá e tal. E aí o que aconteceu? A Hope vai pra cima do Lando e tal, os dois estão prestes a transar e eis que me entra o Alaric no quarto. Meu Deus do céu, que cena magnífica. Eu voltei pra rir daquela cena umas 500 vezes. Porque a Hope, ao invés de pedir desculpa ou ficar quieta, sair fora e não falar nada, ela simplesmente fala pro Alaric, ué, mas você falou que era pra eu me conectar com as pessoas. Ei, mano, Hope, o que tá acontecendo com você? Que só tá fazendo umas piadinhas assim, meio que sem querer. E meu Deus do céu, eu acredito que ela falou isso. Aí depois mostra o Lando também, engraçado assim, atrás da cama, com o olho assim. Sério, gente, esse casal me conquistou assim, 100% nesse episódio. E
aí no final o Lendl agora é oficialmente um aluno da Escola Salvatore, e eu ficava me perguntando quando isso ia acontecer, porque era muito óbvio que um dia ou outro ele ia acabar estudando lá, mas eu senti falta de ver a reação do Rafael quando isso aconteceu, né? Porque o personagem não apareceu, deu a entender que o Rafael tava com ele lá, só que eu queria ver mesmo, sabe? Ele se reencontrando e tal. Foi uma coisa que eu senti falta, sim, nesse episódio, de ver esse reencontro do Rafael e com o Lendl, porque é uma amizade, é uma irmandade, né? Que eles são irmãos que a gente gosta de ver, que gosta de ver sendo trabalhado, sabe? Então eu senti falta disso. Mas em relação a Hope ter pedido o Lendl em namoro no final, eu vi muita gente reclamando e tal. Mas, gente, qual que é o problema? Por que a mulher não pode pedir o cara em namoro? Ele só não pediu a Hope em namoro, e ele deixou isso muito bem claro quando ele falou com a mãe dele. Porque quando ele tá conversando com a mãe, ele fala assim: se você falar pra ela que ela é minha namorada, é capaz dela matar eu e você e tal. Porque os dois têm um passado conturbado, sabe? Por ele ter mentido pra ela, ele acha que na verdade a Hope nunca vai acreditar nele de novo e tal, e ele tem esse receio justamente por saber do passado da Hope, porque o Lendl é uma das pessoas que mais sabe sobre ela, porque ela desabafou com ele no primeiro episódio, então ele sabe das pessoas que ela perdeu na vida, e também sabe que ela gosta de ficar solitária, que gosta entre aspas, né? Que ela se afastou de todo mundo por tudo que passou, então eu acho que é normal o Lendl ter medo de chegar nela e pedir ela em namoro, por ela ser uma pessoa mais fria e tudo mais, e apesar dela tá abrindo mais o coração agora, então pra mim não foi problema nenhum mesmo a Hope pedir o Lendl em namoro. Na verdade eu até gostei desse fato, porque aí mostra que a Hope realmente é uma mulher poderosa, que ela faz o que ela quer, entendeu? Não tem problema de o cara pede namoro, ela pede namoro, ela é uma pessoa de atitude, e eu gosto muito disso na Hope. Bom, e esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça que toda segunda-feira nós temos resumo de Legacy aqui, eu tô muito feliz pela série ter voltado. E não esquece de me contar aqui nos comentários o que você achou do episódio, se você gostou, se você não gostou, se você shippa o Lendl e a Hope ou não. Eu quero muito saber a opinião de vocês, tô muito feliz dessa série ter voltado, e voltou muito bem, porque eu gostei bastante do episódio, apesar das críticas, né? Mas Legacy é uma série que todo mundo gosta de criticar de graça, mas enfim. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, vai dando aquele like e me siga nas redes sociais, né? Porque eu estou sempre lá tentando falar com vocês, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!